já se passaram 18 minutos, inacreditável, né? Vamos fazer render agora, tem 32 minutos para corrigir algumas coisas aí e talvez introduzir uma matéria, a gente já vai começar a mudar um pouquinho a matéria, né? Vamos sair um pouquinho de cinemática, cujo objetivo era descrever os movimentos, e vamos começar a estudar um pouquinho de dinâmica, cujo objetivo é explicar por que algumas coisas se mexem, outras não. Essa parte aqui da tarefa, página 42, exercício 1 do nosso volume 1, é muito interessante essa questão, e é uma questão que não aparece em outros materiais, é uma questão realmente que o positivo trabalha de uma forma diferente. Olha isso. Nós já fizemos alguns outros itens, se tu continuar com dúvida a gente pode refazer eles, não tem problema, mas acho que se tu prestar atenção, a partir desses itens tu entende os outros anteriores. Nos exemplos mostrados na figura, complete os espaços em branco de acordo com o exemplo do item A. E agora tu pode usar inclusive os outros itens, B e C também de exemplo, né? Ele chamava esse movimento do item D de movimento curvilíneo uniforme. Curvilíneo porque ele faz uma curva. Uniforme porque o valor da velocidade permanece constante. Aí é o módulo, né? O módulo da velocidade é constante. Então, pelo próprio nome, por ele ter falado que é uniforme, isso indica que o número, o valorzinho da velocidade não muda. E a direção da velocidade muda, gente. Sempre que o cara faz uma curva, o vetor velocidade está apontando para um lugar diferente a todo momento, né? Então, está constante ou está variando? Variando. Professor, eu não corrigi isso daí. Eu acho que só até o C, eu acho que eu A corrigi. C, ela não. A C não? Não. Então tá, eu vou corrigir a C. Varia ou variável. Variável. E aí, pessoal, tem aceleração tangencial? Tem aceleração tangencial? Tem. Se tivesse aceleração tangencial, a velocidade aumentaria, nesse caso. Se tivesse aceleração tangencial no sentido oposto, a velocidade diminuiria. Se ele falou que é uniforme, o módulo da velocidade é constante, a única explicação, não existe aceleração tangencial. Então a gente escreve igual a zero. Tanto que não tem a setinha dela representada ali. E a aceleração centrípeta tem? Tanto tem que a seta está representada. Sempre que um sujeito muda de direção e sentido, sempre que dá uma guinada, uma curvinha mínima que seja, a aceleração centrípeta estava presente. Então a aceleração centrípeta é diferente de zero. A aceleração centrípeta é diferente de zero. Já vou fazer o item C, tá, pessoal? Aqui, ó. Ele chamou esse movimento de movimento curvilíneo. Por que curvilíneo? Porque faz curva. Acelerado. O que ele quer dizer com acelerado? A velocidade varia. E aumenta, né? Em módulo, aumenta cada vez mais rápido. E a prova disso é que ele escreveu AT aqui. O que é esse AT? Ah, então a seta está ali, então não é zero. É diferente de zero. Tem aceleração centrípeta? Sempre que faz curva, então não pode ser zero a aceleração centrípeta. A direção da velocidade está mudando? Sempre que o cara faz curva, a direção é variável. Eu mudei aqui direção e módulo, tá vendo? Cuidado, hein? E o módulo está mudando? Tá, né? Porque está cada vez mais rápido. Essa aceleração me indica que esse número vai começar a aumentar com o passar do tempo. Então o módulo também é variável. O que tem de diferente do item E para o item C? Desculpa, do item E para o item F. A aceleração tangencial, ora estava a favor da velocidade, aumentando o valor dela, e agora a aceleração tangencial é contrária à velocidade. É como um sujeito fazendo uma curva e cada vez com velocidade menor. É o que está sendo representado no item F. Deixa eu ver o nome. Movimento curvilíneo retardado. Quer dizer que a velocidade está diminuindo em módulo. O módulo da velocidade é variável. Pode escrever também diminui se preferir. Certo? Variável. Nesse caso, ó, diminui. Enquanto esse era variável, mas aumentava, né? Então se tu quiser enriquecer a tua solução, tu pode escrever ainda que aumenta, diminui. Direção. Variável. Sempre que um corpo faz curva, a direção é variável. Existe aceleração tangencial? Existe, por isso que a seta está ali, então não é zero. Existe aceleração centrípeta?
Então não pode ser zero, é diferente de zero. O que é aquele AR? Aceleração resultante. Ele aplicou a regra do polígono, do paralelogramo, né? E desenhou a aceleração resultante. Show de bola. Na dúvida, vamos fazer o item C. Movimento retilíneo retardado. Retilíneo em linha reta. Retardado porque a velocidade está diminuindo. E para deixar isso bem claro, o autor da apostila colocou a aceleração tangencial se opondo ao vetor velocidade. Ele pergunta o que aconteceu com a tangencial, o que aconteceu com a centrípeta, e sobre a velocidade, o vetor velocidade, o que está acontecendo com o módulo, o que está acontecendo com a direção. E aí, tem aceleração tangencial ou não tem? Tem, está até desenhado, diferente de zero. Tem centrípeta? Não, porque só tem centrípeta quando está fazendo curva. Se não tem curva, não tem centrípeta. O módulo da velocidade muda? Aumenta ou diminui? Diminui. Então eu posso escrever diminui ou variável. Diminui. Diminui fica mais completo. E a direção? Se o cara está andando em linha reta, né, movimento retilíneo, a direção é a própria reta na qual ele anda. Então é constante a direção nesse caso. Constante. Poderia escrever também não muda. Ficaria mais popular, não teria problema algum. Então é uma questão que ela não é difícil, mas a primeira vez que tu vai fazer, como tu nunca parou para pensar nessas acelerações tangencial e centrípeta, deixa o cara confuso. Mas se parar para pensar um pouquinho, vai dar para entender isso aí. Questão 2. Considere o texto a seguir e a figura mostrada abaixo. Bem cara de Enem essa questão, né? Embora não seja o Enem. Na semana passada, foram exatos 3 centésimos de segundo que permitiram o jamaicano Asafa Powell, de 24 anos, bater o novo recorde mundial, atrasada a questão, na corrida de 100 metros rasos, e se confirmar no posto de corredor mais veloz do planeta. Powell percorreu a pista do estádio de Riet, na Itália, em 9,74 segundos. Não consigo me conformar com isso. Isso é uma coisa desumana, uma alienígena. 100 metros rasos em menos de 10 segundos é uma coisa desumana. Atingindo a velocidade média de 37 km por hora. Putz, é a média, hein? Então quer dizer que a velocidade máxima do cara é superior aos 37 km por hora. Concorda comigo? Porque ele partiu do zero, né? Se ele partiu do zero e a média foi 37, como se ele estivesse correndo o tempo todo a 37, então em algum momento ele teve uma velocidade superior a 37 km por hora. Anteriormente, Powell dividiu o recorde mundial de 9,77 com o americano Justin Gatlin, afastado das pistas por suspeita de doping. Não. Da onde doping? Nada a ver, cara. Esporte é de saúde, né, cara? Galera saudável aí. Que viagem. Só de tu olhar pro tamanho do cara, tu vê que tem alguma coisa errada, né, cara? Não é possível, né, cara? E outra, né, cara? Se tu acompanha o histórico do cara, ele não era assim de nascença. Foi de uma hora pra outra, né? Uma coisa errada. Cara, eu vou te falar. Eu sempre fui muito vaidoso, né? Até eu estudar um pouco mais de filosofia e começar a me importar menos com a minha aparência, eu era muito vaidoso. Eu tinha que vir perfumado pra aula, ajeitadão. E o corpo me incomodava. Eu sempre fui um cara muito magro. Então eu queria ser um cara mais forte, né? Eu tinha a sensação que as mulheres gostavam de caras mais fortes. É uma ilusão que o mercado nos coloca. E é uma doença muito rara a mulher que gosta de cara gigante. A maioria das mulheres gosta de cara inteligente, cara que tem bom papo, cara querido, certo? O cara que é constante, cara que é confiável, né? E não o cara que é fortão. Então tu vê, eu cheguei lá pelos 18 anos a consultar médico picareta que aplica hormônio, o cara que fica mais forte mais rápido. Por sorte, eu raciocinei bem antes e tomei a decisão sábia de não ir para esse caminho. Até porque as consequências são funestas, né? O médico ele não vai te aplicar uma vez só, entendeu? Ele vai querer que tu vire cliente dele para sempre, né? Então tem cara que toma hormônio do crescimento há décadas já. O cara é dependente do hormônio do crescimento. Ele fica doido quando faltou o produtinho e o cara precisa aplicar. E o cara tem CRM, tá, bicho? O cara tem CRM, anda de Land Rover e se diz um médico do esporte. É mentira, tá? Esse cara é da picareta num país honesto que estava preso. Eu te falo isso porque eu tenho conhecimento do que eu estou te dizendo. Então toma cuidado, tá? Ah, meu amigo tá fazendo aplicação com o médico. E daí vai destruir o teu fígado, o teu organismo e o teu pinto, ó. Psh. É, tu sabia que tu não bomba mais, tu não fica com um pênis rígido quando tem uma ereção. Sabe por quê? Tu sabe o que é uma ereção? É o músculo relaxando para deixar o sangue fluir para a cavidade peniana.
Se os teus músculos estão bombados, o músculo que deveria relaxar para o teu pênis ficar ereto não relaxa. E aí, ó, meia bomba. Tu tá escutando o que eu tô te dizendo? Além de ter câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer da puta que o pariu, só porque eu quero ficar fortinho, pegar uma mulherada na balada. Ah, vá merda, cara. Pensa aí, bicho. Eu digo isso porque se eu que era um guri estudado, um guri que lia todo dia, um guri que botava a bunda na cadeira diariamente para estudar, pensei em me envolver com o lado negro da força, imagina a galera que não tá nem aí pro estudo, né? Que a família não tá nem aí. Aí vai dar merda. Tu vai ter que assumir essa por conta própria. Pensa em, ó. Vai ter Viagra. Boa, boa. Ô galera, não se iludam, o esporte de hoje em dia, de ponta, quase todo envolvido com doping, tá gente? Então, ser esportista de ponta hoje em dia não é bom, certo? Não é bom. Se tu for para a área do esporte, pense bastante, porque vai ser muito tentador, né? Tu ficar top no mundo à base de doping. Na outra sala eu tive que discutir isso também no segundo ano, tinha uma questão que falava alguma coisa de doping. E aí eu citei o caso que hoje está mundialmente famoso, não sei se vocês viram os noticiários, sobre o cara que ganhou a Volta da França de ciclismo vários anos seguidos. O cara fez um livro, tal, falando, né, que desde sempre ele se bombava, tomava bomba. Porque todo mundo do grupo dele tomava bomba. Para tu sentir o nível de loucura do ser humano, quando os ciclistas começaram a atingir o topo do que o ser humano pode fazer em cima de uma bicicleta, eles começaram a estudar onde é que dá para melhorar. E aí eles perceberam que se aumentasse a bitola da artéria que irriga a coxa, ia aumentar o rendimento muscular do atleta nas pedaladas. E tem doente que se sujeitou a fazer operação na coxa para poder aumentar a artéria. Tu imagina, cara, tu partir a tua artéria e deixar ela maior para poder chegar mais sangue na coxa e tu bater um recorde? O ser humano é um bicho doente. E essas doenças estão todas em nós. Tu tem tudo de bom e tudo de ruim. Ao mesmo tempo que tem um gênio para explodir dentro do teu cérebro, se tu exercitá-lo, tem um criminoso para sair daí de dentro. Certo? Tomem cuidado, escolha, lapide aquilo que tu quer dentro de ti e tente filtrar as coisas ruins dentro da gente. Todo ser humano tem tudo de bom e tudo de ruim. Cuidado, é muito tentador ser o melhor do mundo em algo. Baseado no texto e na figura, julgue as afirmações a seguir. 1. O movimento do atleta é acelerado durante toda a corrida. Deixa eu ver o infográfico ali. Ele estava com 39 nos primeiros 30 metros. Gertrudes, o cara atingiu 43 por hora. Isso é um alienígena. Entre 50 e 60 metros. E lá no final, ó, ele deu uma quedinha, a musculatura já entrou em fadiga, de certo, né? Baixou para 40 por hora. Era sempre acelerado? Não. Houve uma desaceleração no final, retardado, e de 50 a 60 a velocidade aparentemente se manteve constante. Ele chegou no limite do que ele conseguia de velocidade. Baseado no texto e na figura, o movimento do atleta é... Vamos dar falsa. Bobão. 2. A aceleração do atleta é negativa no trecho entre 60 e 100 metros. Né? Porque está diminuindo o valor da velocidade, então a aceleração é oposta à velocidade e poderíamos dizer que ela é negativa. Assim como os carros que desaceleravam nossas avaliações. A máxima velocidade atingida pelo atleta é da ordem de 11,9 metros por segundo. Como é que eu calculo? 43 Show de bola, obrigado. Igual às casas, elimina a vírgula. 1 vezes 36 é 36, sobrou 7, abaixo 0. 2 estoura, dá 11. 36, sobra 34, vírgula, abaixo 0. 10 estoura, 9. 54, 4 foi 5. 27 com 5. 32, sobra 16, abaixo 0. Né? É isso aí. Da ordem dele não falou que exatamente, se ele falasse exatamente estaria errado, mas é da ordem de aproximadamente. Beleza? 4. No trecho entre 50 metros e 60 metros, o movimento do atleta é uniforme. O que o infográfico diz? Que entre 50 e 60 metros tem uma barrinha embaixo, né? E está dizendo que ali ele estava a 43 km por hora, então praticamente constante, deve ser uniforme, com certeza. 2, 3 e 4, letra E. Então uma questãozinha bonitinha aí.
O Enem gosta desse tipo de questão. Não era difícil, mas tinha que ler, tinha que entender o que significava aquele infográfico ali. Uma questão bonitinha. Página 43 eu pedi. Beleza. Professor, Fala, meu querido. como é que eles conseguem saber se o cara usa doping, né? Cara, assim, ó, hoje isso é um problema grave. Hoje o que eu vou te dizer, cara, é que assim, ó, existe uma guerra na indústria química. A galera que fica produzindo novos dopings que não podem ser detectados e a galera que fica tentando achar processos químicos para detectar o doping. Então, assim, os tipos de doping são os mais diversos e detectá-los não é fácil. Por isso que eu afirmo que quase todo o esporte de ponta hoje no mundo está relacionado a doping. Porque, na verdade, a gente não tem como detectar todo tipo de doping. Então, tu imagina, vai que eu tenho uma empresa de consultoria que vai ser contratada nas Olimpíadas para investigar o sangue dos atletas ou a urina dos atletas e pegar o doping. E aí eu vejo lá, pô, olha só que legal, quando eu faço o teste de doping, eu uso a substância tal para reagir no sangue do cara, e se tiver um hormônio tal, vai dar uma cor lá na hora de misturar as substâncias. E aí eu penso, pô, e se eu fizesse um doping que usasse um hormônio outro? E aí na hora de fazer esse teste não vai aparecer. Entendeu? Então o próprio cara, às vezes, que cria um teste antidoping, ele acaba criando um novo tipo de doping. Ganha dos dois lados da ponta. Olha que filha da puta que é o ser humano. Então, cara, é muito delicado. Muito delicado. A pergunta é muito boa. Hoje tem diversos tipos de doping e alguns ainda não são detectáveis. Se o atleta sabe disso, não, ainda não estão detectando esse tipo de doping. E o atleta de ponta, eles fazem pesquisas, né? Pegam um grande grupo de pessoas e pesquisam. Tu usaria alguma droga ilícita para ser o melhor? Geralmente 10 ou 20% das pessoas normais respondem que sim. Então tu pega uma galera aleatória na cidade e investiga. Tu usaria uma droga ilícita para, se tu não fosse descoberto, para ser o melhor? Cerca de 20% das pessoas normais como nós diria que sim. Quando tu faz essa pesquisa em atletas, 60% diz que sim. Ou seja, o atleta ele é um cara que tem um cérebro, ele, entendeu? Ele é. E aí então se ele vê a possibilidade de ganhar, mesmo que não seja de acordo com as regras, o atleta de ponta ele tem a cabeça diferente da pessoa normal, ele tende mais a dizer sim. Por isso que é tão foda hoje o esporte de ponta. Uma das maneiras de detectar é tu pegar um pedaço da unha ou um pedaço do cabelo da pessoa. Quando tu bota num aparelho chamado cromatrógrafo, tu consegue detectar quantos por cento de cada tipo de átomo tem naquele pedaço de unha. Então, pegando um pedaço da unha da pessoa, eu vou conseguir saber o que ela comeu nos momentos onde aquela unha estava sendo formada. A parte da unha que está na tua ponta, né, do dedo, ela já está há alguns meses, ela foi formada alguns meses atrás, né? Então eu consigo detectar drogas que a pessoa usou, se ela come sucrilhos no café da manhã, certo? Cara, assustador, tu consegue detectar se ela come sucrilho, através da análise da unha da pessoa. A menina que tem o cabelo comprido, se tu pega a ponta do cabelo dela, um pedacinho da ponta do cabelo, tu vai saber o que ela usou, o que ela comeu no período em que aquele cabelo estava sendo formado. Cromatografia, que foda. E eu vi uma notícia esses dias que eu fiquei feliz. Para tirar a carteira do tipo C, D e E, se eu não me engano, a partir de agora, vai ter que fazer teste toxicológico. O caminhoneiro não vai mais poder renovar a carteira dele se ele continuar tomando rebite. Certo? Rebite é uma droga que eles tomam, tipo de um derivadinho do êxtase, para ficar ligadão no volante e poder dirigir mais de 24 horas sem dormir. E esses caras dormem no volante e matam famílias às vezes, né? Então tu vê que legal, o Brasil agora está exigindo para tu renovar a carteira do tipo C, D e E, tem que fazer exame toxicológico. Então se tu usou alguma droga nos últimos meses, eles vão pegar e não vão deixar tu tirar a tua carteira. Tu vai ter que te limpar primeiro, fazer o exame de novo, para poder tirar a carteira. Isso vai ser muito bom, vai diminuir os acidentes e as mortes no trânsito brasileiro, que mata mais que guerra. Não sei se tu sabe, o trânsito brasileiro mata mais que guerra fora do país. Sim, é uma guerra, o trânsito brasileiro é uma guerra, todo dia alguém morre no Brasil. No estado de São Paulo, 2 motoqueiros por dia morrem, sem contar os que ficam paraplégicos, tetraplégicos, vegetais, etc e tal. Estamos fodidos, ou a gente conserta isso, ou os nossos queridos morrerão no trânsito. Eu adoro moto, gente. Eu adoro moto. Eu parei de andar de moto porque eu quero ver meu filho crescer. De tanta gente que eu vi morta aqui na ilha. Andando de moto, mais um motoqueiro morto. Aí no outro dia, cara, mais um cara morto. Eu, caralho. Meu Deus, passei no túnel, um cara picado ao meio. Cara. Aí eu, não. Deixei a moto em casa naquele dia, peguei meu trator e, vou de trator, vou pegar engarrafamentozinho. Tem alguém que tu ama que anda de moto? Pega hoje essa pessoa, hoje, abraça ela forte, olha no olho dela e pede para ela te jurar que ela não vai andar entre os carros, porque ela vai morrer. Todos os que andam de moto entre os carros morrerão. E não é por culpa do motoqueiro, só, porque é óbvio que andar entre os carros é uma doença, né? Tem a rua
Tem a rua. Não, eu vou aqui. É uma doença. É ilegal. É burro. Aí tu vai fazer isso um dia, o cara vai fazer uma conversão e vai trocar de pista. Ele olha pro retrovisor, não tem ninguém. Aí ele passa, porque o motoqueiro estava bem no ponto cego. E aí, mais uma vítima. Tá, gente? Fala com as pessoas que tu ama sobre moto. É uma delícia, eu adoro andar de moto. Hoje eu ando de moto dentro do quintal lá da Guaiúba. Certo? No terreno. Meu filho bota ele em cima da moto e a gente brinca lá. Bem legal. Certo? Tomem cuidado. Eu adoro andar de moto e tô com medo de morrer. Por isso que eu parei. Certo, gente? Cuidado com as motos. Questão 3. Sobre uma partícula em movimento ao longo de uma circunferência, é correto afirmar: partícula em movimento ao longo de uma circunferência, tipo o giz que eu estou girando. A sua aceleração tem direção radial em sentido para dentro, isto é, apontando da posição da partícula para o centro da circunferência. Uma partícula que está no movimento ao longo de uma circunferência. Ele diz que a aceleração da partícula é radial e aponta da partícula para o centro da circunferência. E aí, honesto isso? Por que não? O que é a direção radial? Radial é que está no raio. Qualquer coisa que esteja ao longo do raio da circunferência é chamado radial. O pneu radial, tem pneu que está escrito lá, né? Pneu radial, é porque os cabos de aço abraçam o pneu desse jeito, ó, na direção do raio do pneu. Os pneus antigamente eram construídos com os cabos de aço só colocados ao longo da circunferência. Aí eles viram que colocando o cabo de aço ao longo do raio, ficava mais resistente o pneu. Então o pneu radial é aquele que tem cabos de aço na direção do raio da circunferência, do raio. Ótima pergunta, garoto. O que tem de errado com essa questão? Estamos em dúvida? É que está dizendo que pode estar em qualquer lugar. Sim, quando a partícula estiver aqui, né, a aceleração vai ser radial apontando para o centro. De qualquer jeito ela vai apontar pro centro. Ela vai apontar para o centro, por isso que ela chama 100. Ele chamou de radial para confundir. Tá certo ou tá errado? Parece que tá certo, mas eu estou um pouco inseguro. Por que tá errado? Não sabe? Então tudo bem, vamos deixar em stand-by. Vamos deixar em stand-by, depois eu vou te mostrar que tu tinha ferramentas para fazer aquele item ali. Letra B. Quando a gente está indeciso, a gente passa para a próxima. Letra B. A sua aceleração tem direção radial, esse sentido para fora. Isto é, aponta do centro da circunferência para a posição da partícula. Então a aceleração será de uma partícula que está numa circunferência, é assim para fora? Não. Isso eu sei que não, né? Isso é um absurdo total e completo. Isso a pessoa que está dentro do carro, ela tem essa sensação, né? De que ela está sendo jogada para fora da curva. É uma sensação errada. Se ela cai do carro, a gente percebe que ela passa reto e não que ela cai para fora. Lembra disso? Aqui tem um carro. A porta abriu, e essa pessoa caiu enquanto o carro ia para lá. Aonde que essa pessoa vai cair? No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D ou no ponto E? No ponto D. D de dado. Ela passa reto, lembra? Por inércia. Beleza? A pessoa que está dentro do carro, ela tem a sensação que se a porta abrir, ela vai cair no ponto A. A pessoa que está dentro do carro. Mas ela está iludida. Certo? Nós, filmando a cena, né, sempre sabemos que o carro passa reto quando ele não consegue fazer a curva. E nunca sai assim pro lado. Beleza? Tudo bem para vocês? A gente já tinha conversado, eu acho, sobre isso, né? Tá, então, a pessoa acompanha o carro, se ela cai do carro. Se ela cair se o carro passa reto, se o carro naquela hora que a porta abriu, se o carro perdeu a aderência, ela acaba não caindo do carro, porque os dois passam reto. Ela só cai do carro se o carro continuar fazendo a curva e a porta abrir. Aí sim, e ela não cai para fora do carro, ela cai em linha reta a partir do ponto onde a porta abriu. Certo? Muito interessante esse detalhe aí. A sua aceleração é nula. Um cara que faz curva tem aceleração nula? Não. Totalmente absurdo. Letra D. A sua velocidade tem direção tangente à trajetória circular. Não foi o que a gente acabou de ver com o carro? A velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Sim. Concorda comigo? A própria questão anterior confirmava isso. Olha, me parece verdadeira essa questão aqui. Me parece verdadeira. Letra E. A sua velocidade pode possuir uma componente na direção radial. A velocidade é para o centro? Não. Se tivesse algum componente que apontasse para o centro, ele ia começar a fechar a curva, né? Não ia fazer a circunferência. Falso. Cara, se a letra D está correta, nós temos que achar o erro da letra A.
Qual é o erro da letra A? Como é que é a questão da letra A? A sua aceleração, um cara que descreve uma circunferência, a sua aceleração é centrípeta, ele está falando. É sempre centrípeta? Não. Centrípeta só se tiver em movimento circular uniforme, né? Se além de fazer a curva a velocidade aumenta, tem aceleração tangencial também, né? E aí a aceleração resultante já não é mais para o centro, ó. Tava aqui o motivo de estar errado na tua frente, ó. Essa aceleração não aponta para o centro, né? Então existem situações que o cara faz curva em que a aceleração não é só centrípeta. Tem a centrípeta e também pode ter a... E aí a soma dela já não aponta para o centro. Então tu vê, o item A estaria correto se ele tivesse me falado que era um movimento circular uniforme. Ele falou que era uniforme? Não. Ele falou que só que era circular. Então realmente o item A era perigoso. É o item A que poderia deixar a galera na mão no vestibular. Se bem que se tu faz como eu te disse por eliminação, né? Eu acho que o item D é muito... Mesmo que o cara esteja aumentando ou diminuindo de velocidade, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então o item D não tinha como a gente negar. Boa questão. Vamos de 4 agora. Perigoso isso, hein? Entenderam? Com relação... Como rolou uma no segundo ano, quase destruí a aula, cara. Tem que dividir com vocês. Tinha uma questão que falava do cume da montanha, né? E aí eu não resisti naquela piadinha, né? Para o alpinista só o cume interessa. Eufonia, sabe? Depois eu te explico. Ó, eu pergunto pra Fafá, o que é eufonia? Questão 5. Não, 4, perdi. Com relação a um corpo em movimento circular uniforme e sem atrito, agora sim. Considere as afirmativas seguintes. O vetor velocidade linear é constante. O vetor velocidade linear é constante. Esse vetor aqui é constante? Constante em módulo. Mas ele está mudando, não está o vetor? Não, outro vetor, já é outro vetor. Então, constante em módulo. Sacana esse cara. 2. A aceleração centrípeta é nula. O cara faz curva, um cara que faz curva tem que ter aceleração centrípeta. Esse cara tá de sacanagem. 3. O módulo do vetor velocidade é constante. Isso sim, o valorzinho é constante, o númerozinho é o mesmo sempre. 4. A aceleração é perpendicular à velocidade. A aceleração é centrípeta, é perpendicular ao vetor velocidade, sem problema. Só porque é uniforme. Quando não é uniforme não existe mais a perpendicularidade. Ó. A aceleração resultante já não é mais perpendicular à velocidade, só porque é uniforme. 3 e 4, item C. Questão 5. Quanto tempo nós temos? Ah! Questão 5. Um assessor pega um táxi na rodoviária de Brasília. Dinheiro na cueca. Vai até o Congresso Nacional. Fedeu. E retorna ao mesmo táxi à rodoviária. Que estranho. Sai da rodoviária, vai ao Congresso e volta. O mesmo táxi ficou esperando. Treta. A figura abaixo representa o diagrama V versus T do movimento. Show! O cara estava lá com uma certa velocidade, aliás, né, partiu do repouso, né? Pegou o cara na rodoviária, foi crescendo de velocidade até 15 metros por segundo, se manteve com a velocidade constante e foi desacelerando. Ficou um tempo parado e depois a velocidade ficou negativa porque ele voltou, né? Concorda comigo? Ele voltou à rodoviária. Legal. E aí, ele deu um nome aos tempos, né? Chamou de T1, chamou de T2, aquele tempo ali é o T3, aquele outro tempo é o T4, aqui tem o T5, ali nós temos o T6 e voltou à rodoviária T7. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. A respeito deste movimento, são feitas as seguintes afirmações. 1. O taxista acelera entre os instantes 0 e T1 e freia entre os instantes T2 e T3. Acelera, né? A velocidade aumenta e depois freia, a velocidade diminui. Absolutamente honesto. 2. O taxista acelera entre os instantes 0 e T1 e freia entre os instantes T4 e T5. Em T4 e T5 ele acelera, só que voltando para a rodoviária, né? Voltou.
Item 3. O taxista acelera entre os instantes T4 e T5, acelera, voltando para a rodoviária, e freia entre os instantes T6 e T7, parando no seu ponto que fica na rodoviária. Faz sentido. Questão 4, item 4. O taxista acelera entre os instantes T2 e T3. Entre T2 e T3 ele está parando, está freando. Item 5. O movimento é uniforme entre os instantes T1 e T2 e também entre T5 e T6. Entre T1 e T2 a velocidade é constante. Entre T5 e T6 a velocidade é constante. E velocidade constante em módulo, movimento uniforme. Faz sentido? Item 6. O taxista permanece em repouso entre os instantes T3 e T4. T3 e T4, quanto é que é a velocidade? 0. E velocidade 0 é estar em repouso. Considerando os itens acima, pode-se afirmar que somente estão corretos 1, 3, 5 e 6. Item C. Obrigado, amigo. Valeu, galerinha. Não usem drogas nem preservativos e até hoje à tarde. Sim, senhora.